Irmãos, nós vamos nesse momento meditar na palavra do Senhor. Para isso, vamos abrir o Evangelho de Marcos. Marcos no capítulo 7. Marcos capítulo 7. Os irmãos encontraram? Marcos capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 31 até o versículo 37. A palavra do Senhor diz assim: de novo, retirou-se das terras de Tiro e foi para Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe saltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vamos orar mais uma vez, para que Deus fale conosco nessa noite. Senhor, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez estamos diante da Tua palavra para ouvir a Tua voz, Senhor. Nós somos necessitados, nós precisamos de ajuda, e por isso estamos orando ao Senhor nesse momento, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que o Senhor abra também o nosso coração, Pai. Nós precisamos entender e receber a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja falando poderosamente nessa noite, Pai, por meu intermédio, usando a Tua santa e gloriosa palavra. Ó Deus bendito, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Meus irmãos, nós temos um texto onde Jesus realiza um milagre em um território estrangeiro. Jesus está aqui fora dos arraiais de Israel. Ele está numa região chamada Decápolis, que quer dizer 10 cidades. E esse território era um território gentio. E o texto diz que Jesus se retirou das terras de Tiro e Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então esse faz parte do chamado ministério do retiro de Jerusalém. Aliás, de Jesus. Jesus sai das terras de Israel e vai para as regiões de Tiro e de Sidom. E quando ele volta para a Galileia, ele passa por essas 10 cidades, por Decápolis, e ali é trazido a ele um homem. E esse homem que foi trazido a Jesus, ele tinha 2 problemas. Ele era surdo e ele era gago. Em outras palavras, além de não poder ouvir, este homem falava com dificuldade. E as pessoas que trouxeram este homem a Jesus suplicaram: Jesus, impõe as mãos sobre ele. Há pessoas, irmãos, em nossas vidas com problemas que somente Jesus pode resolver. Nós precisamos levá-las a Jesus. Como? Orando por elas
e compartilhando com elas o evangelho da salvação. Nós precisamos apresentar os problemas espirituais, os problemas físicos e emocionais dessas pessoas a Jesus, porque Ele ouve o nosso clamor. E eu gostaria de olhar para esse texto com os irmãos nessa noite e extrair dele duas verdades, irmãos, para a nossa meditação. Duas verdades. A primeira verdade é que Jesus ouve os nossos pedidos de ajuda. Jesus ouve os nossos pedidos de ajuda. E esse texto comprova claramente essa verdade. Esse homem foi trazido a Jesus com dificuldade. E o versículo 33 diz que Jesus tirou aquele homem do meio da multidão. Jesus tirou aquele homem à parte e tocou nos seus ouvidos e tocou na sua língua com saliva. Agora, irmãos, por que Jesus usou esse método estranho de cura? Nós não sabemos. Mas alguns estudiosos sugerem que o que Jesus queria aqui era se comunicar com este homem. Ele não podia ouvir, ele falava de forma embaraçada. Então Jesus queria se comunicar com ele. Em outras palavras, Jesus colocou os dedos nos ouvidos daquele homem para dizer: eu sei que você tem um problema de audição, mas eu vou curá-lo. Jesus tocou com saliva na língua daquele homem para dizer: eu sei que você tem um problema na fala, mas eu vou curá-lo. Jesus, meus irmãos, ouve os nossos pedidos de ajuda. Porém, Ele usa os seus próprios métodos para responder às nossas petições. Aqueles que trouxeram este homem a Jesus também rogaram. Jesus impõe as mãos sobre ele, mas Jesus usou um método melhor. E o método, irmãos, de Jesus é sempre o melhor. Por isso, quando clamarmos ao Senhor nosso Deus por ajuda, nós não precisamos sugerir, nós não precisamos dizer como Ele deve fazer, porque Jesus sabe o que faz. Jesus é soberano. Os métodos dele são infinitamente melhores do que os nossos. Então, o nosso dever é apresentar as nossas necessidades a Jesus, não importam quais sejam, não importa o tamanho do problema, devemos apresentar essas necessidades, esses problemas ao Senhor, suplicando por sua ajuda e deixar que Ele resolve como Ele bem entender. O versículo 37 diz: tudo Ele tem feito esplendidamente bem. Meu irmão, se você confia que Jesus pode fazer, você também precisa confiar que Ele sabe como fazer. Então Ele usa o método que Ele quiser. E depois que Jesus colocou os dedos nos ouvidos daquele homem, depois que Jesus tocou a sua língua com saliva, Marcos diz que ele, erguendo, versículo 34, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te. E eu gostaria de fazer 3 observações sobre este versículo. A primeira observação aqui é que Jesus olhou para o céu. Ele
orou ao Pai Celestial. E com isso, meus irmãos, Jesus estava dizendo àquele homem: somente Deus é capaz de fazer isso por você. Aquele homem não podia ouvir. E quando Jesus olha aos céus, Ele está querendo passar uma mensagem àquele homem. Ele está querendo se comunicar com ele para dizer: somente Deus, somente do alto pode vir ajuda para o seu problema. E nós precisamos crer nessa verdade. E se Jesus orou, irmãos, se Jesus orou ao Pai para realizar esse milagre, o que será de nós se não orarmos em nossas necessidades? Nós precisamos orar ao Pai para que Ele nos ajude a realizar as tarefas diárias que Ele exige de nós. Então a primeira observação aqui é essa: Jesus olhou para o céu. A segunda observação: Jesus suspirou. Ele não somente olhou, mas Ele suspirou. Isso, irmãos, esse suspiro de Jesus é uma demonstração da sua compaixão. Jesus olhou para este homem e foi movido pela necessidade, foi movido pela situação dele. E a compaixão de Jesus, meus irmãos, nos encoraja a levar a Ele os nossos fardos. A compaixão de Jesus nos encoraja a levar a Ele os nossos problemas. E quando fazemos isso, o coração do Senhor é movido. Jesus suspira quando nós colocamos os nossos pedidos diante dEle. E com isso Jesus está dizendo: eu sei o que você está passando e eu me importo com você. Foi o que Jesus falou para aquele homem, ou foi o que Ele demonstrou para aquele homem. A terceira observação: Jesus falou. Ele disse Efatá, que quer dizer abre-te. Meus irmãos, essa é a poderosa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo em ação. E quando Jesus fala, as coisas acontecem. Quando Ele fala, aquilo que está fechado se abre. Quando Ele fala, aquilo que está preso é solto. O versículo 35 diz: abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Que milagre, irmãos! Aquele que chegou surdo, voltou ouvindo. Aquele que chegou falando com dificuldade, agora fala de maneira clara, agora fala corretamente, e somente Jesus pode fazer isso. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa palavra que Marcos usa aqui no versículo 32, que as nossas versões traduziram por gago. Essa palavra, irmão, só ocorre 2 vezes em toda a Bíblia. Aqui no versículo 32 e no capítulo 35 de Isaías, na versão grega do Antigo Testamento. Ali Isaías está dizendo o que acontecerá quando Jesus vier ao mundo, e ele diz: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como os servos, e a língua dos mudos cantará. Meus irmãos, o que nós temos aqui nesse relato de Marcos
é apenas um vislumbre, é apenas uma pequena amostra do que acontecerá quando Jesus vier novamente. Ele virá para restaurar a sua criação. Ele virá para criar um novo céu e uma nova terra, e ali não haverá mais surdos, ali não haverá mais gagos, ali não haverá mais mudos, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá choro. Então, o que Jesus faz aqui neste milagre é uma demonstração do que Ele fará quando Ele vier novamente, meus irmãos. O Senhor está restaurando a nossa vida. E nesse processo nós enfrentamos muitos contratempos, nós enfrentamos muitas dificuldades, porém em todo tempo nós precisamos ir até Jesus em oração. Nós precisamos colocar diante dEle a nossa causa. Por quê? Porque a primeira verdade desse texto é que o Senhor ouve os nossos pedidos de ajuda. O Senhor ouve os nossos pedidos de ajuda. A segunda verdade que nós encontramos nesse texto é que Jesus merece o nosso louvor por tudo o que Ele faz. Jesus merece o nosso louvor por tudo o que Ele faz. Depois que aquele homem foi curado, o versículo 36 diz que Jesus ordenou que não divulgassem o milagre. Não me perguntem por que Jesus deu esta ordem, porque eu não sei. Marcos não diz porque Jesus não queria que este milagre fosse divulgado, mas há algumas sugestões. Dentre elas é que como o apóstolo João diz, a hora de Jesus ainda não havia chegado. Então, no momento, Jesus não queria chamar muito a atenção, porque como nós sabemos, durante o seu ministério, ele foi perseguido. Tentaram algumas vezes matá-lo por aquilo que ele fazia, e a divulgação desse milagre poderia atrair para si a intenção de pessoas más, tentando tirar-lhe a vida. Talvez foi por isso que Jesus não queria que divulgassem o milagre. Porém, irmãos, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Eles não obedeceram à ordem de Jesus, porque eles estavam totalmente atônitos com aquilo que eles viram. E aquilo que eles viram, meus irmãos, Jesus fazer, era muito mais do que eles podiam compreender. Por isso eles começaram a divulgar a notícia. Essas pessoas estavam totalmente maravilhadas, e elas fizeram aqui uma avaliação da obra de Jesus, dizendo no versículo 37, tudo Ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Este, meus irmãos, não foi o único milagre de Jesus presenciado por essas pessoas dessa região de Decápolis. Por que nós podemos dizer isso? Porque a declaração dessas pessoas é: não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Isso indica que outras pessoas com problema de surdez e de mudez haviam sido curadas por Jesus. E isso levou essas pessoas a dizerem: tudo Ele tem feito
esplendidamente bem. E esse, irmãos, é o ensinamento de Jesus em Gênesis capítulo 1, versículo 31, quando Deus ali avalia a sua criação. Ali está escrito: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Tudo que Deus fez, nós sabemos. João capítulo 1 vai falar sobre isso. Tudo que Deus fez foi por intermédio de Jesus. Portanto, irmãos, a multidão tinha razão ao dizer: tudo Ele tem feito esplendidamente bem. Jesus faz tudo esplendidamente bem. Nós podemos, meus irmãos, olhar para o passado para perceber que Jesus nunca falhou conosco. Jesus já falhou com você? Comigo não. Jesus nunca falhou conosco. Mesmo na época em que nós estávamos perdidos, em que nós estávamos no mundo, Jesus foi paciente conosco e nos conduziu ao momento da salvação, porque Jesus faz tudo bem e por isso Ele merece o nosso louvor. Mas nós podemos olhar também para frente, olhando para o passado, nós podemos perceber o que Deus fez por nós e assim olhar para o futuro com confiança de que Ele continuará fazendo aquilo que Ele tem feito. E isso nos dá confiança, porque temos a certeza, meus irmãos, de que Ele continuará fazendo as coisas esplendidamente bem por nós. E por isso Ele merece o nosso louvor. Nós podemos não entender as reviravoltas da vida. Podemos não entender porque há algumas coisas que acontecem, algumas coisas que nós não gostamos, acontecem conosco. Nós podemos não entender porque alguns adoecem, podemos não entender porque alguns morrem, podemos não entender muitas coisas, e nós temos, irmãos, muitos questionamentos. Nós temos muitas perguntas para as quais não há respostas. Nós podemos não entender um problema familiar, nós podemos não entender um problema no trabalho, nós podemos não entender porque há falta de emprego, nós podemos não entender tudo isso. Mas de uma coisa nós sabemos: Jesus faz tudo esplendidamente bem. Portanto, aquilo que nos acontece, aquilo que nós enfrentamos, não deve nos atemorizar, não deve nos fazer desesperar, porque nós temos a certeza que Deus está no controle de tudo, que Ele está no controle da nossa vida, e por isso Ele deve ser louvado, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida. E muitas vezes Deus trabalha em nós, irmãos, de forma que é dolorida, mas nós sabemos que mesmo assim, Ele está trabalhando para o nosso bem. E Ele merece por isso o nosso louvor. Jesus faz tudo esplendidamente bem. E Deus quer que nós entendamos isso nessa noite. Primeiro, que Jesus
ouve os nossos pedidos de ajuda. Primeira verdade desse texto. A segunda, que Jesus merece o nosso louvor por tudo aquilo que Ele tem feito. E o que Ele tem feito é bom. E será sempre bom. Porque Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para frente. Ou para sempre. A sua bondade demonstrada no passado está sendo demonstrada no presente e será também demonstrada no futuro. Ele é assim. Ele não muda. Esse é o nosso Deus. É o nosso Senhor. É nele que nós confiamos. É a Ele que nós adoramos. É a Ele que nós devemos louvar. Então, irmãos, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Que essa palavra possa produzir frutos em nós e nos fortalecer. Fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança, fortalecer a nossa esperança no meio dos problemas que nós estamos vivendo, no meio de tantas dúvidas. Nós precisamos que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração e faça diferença em nossas vidas através dela. Amém? Vamos orar então. Curve a sua cabeça e nós estaremos orando ao Senhor. Senhor da glória, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, meu Deus, nessa noite, mais uma vez, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, porque nós precisamos do Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Queremos aproveitar, colocar os nossos irmãos que aqui não estão, que não podem vir, e aqueles que podem, mas por um problema qualquer, não estão aqui nessa noite, que o Senhor possa abençoá-los todos, guardá-los, protegê-los, fortalecê-los. Colocamos também as nossas famílias diante da Tua presença e pedimos para elas salvação, pedimos edificação, pedimos proteção, meu Deus. Pedimos também que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana debaixo da Tua proteção, uma semana, Pai, onde possamos glorificar o Teu nome através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.